Para começar, eu já coloquei essa apresentação para fazer download. Quem quiser, está o link aí à disposição de vocês. E o Dr. Luiz Nazi citou muito bem a importância do dado. Porque para a gente conseguir ganhar escala e reduzir custos, a gente precisa de dado. Dado é essencial, mas infelizmente a nossa principal ferramenta de coleta de dados hoje ela é insuficiente. Não está passando. Os prontuários falham na coleta estruturada de dados. A gente tem prontuário já quase que na maioria absoluta dos hospitais brasileiros e muitos do mundo, né? Porém, a gente tem muito campo não estruturado, texto, a gente tem campos que não são coletados dados da forma correta. O ponto é, sem dados clínicos do mundo real, é quase que impossível você fazer uma gestão efetiva. É impossível otimizarmos os custos para que a gente não tenha uma inflação médica muito maior que a inflação tradicional. E o que acontece com a falha do prontuário eletrônico? Quando o prontuário falha, ele desestimula as equipes, os custos de manutenção da tecnologia são gigantescos, muitas vezes superam milhões de reais, logo são impeditivos para a maioria dos hospitais do Brasil e carecem de ferramentas para coordenação de protocolo. Hoje nós vimos vários protocolos sendo apresentados e os prontuários não ajudam a equipe assistencial a aplicar esses protocolos. Não está passando ainda, tá? Como resolver o problema? A gente tem que definir toda a linha de cuidado, da suspeita diagnóstica ao desfecho, então automatizar todo o processo. E a gente fez isso. Próximo, por favor. Nós fizemos isso criando um prontuário que ele usa inteligência artificial para coordenar a aplicação de protocolos em toda a linha de cuidado, da suspeita diagnóstica ao desfecho. E aproveito nesse momento para falar que essa solução é verdadeiramente inovadora. Hoje pela manhã a gente recebeu uma notícia muito legal. A gente foi selecionado pela Apex Brasil, que é a agência de exportações do governo federal, para representar o Brasil, a inovação do Brasil na Médica, que é a feira que acontece na Alemanha, agora em novembro. E além disso, a gente vai passar por todos os Países Baixos apresentando essa tecnologia, que é uma tecnologia inovadora, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Qual é o diferencial? O diferencial é que nós criamos um robô que consegue pegar aqueles fluxogramas que vocês viram aqui hoje, e esse robô converte automaticamente todos aqueles fluxogramas em software. E esse software convertido, ele funciona também para o médico e também funciona para a enfermagem, para toda a equipe assistencial, assim como o paciente. Então, a partir de um fluxograma, a gente consegue criar uma solução completa de software em segundos. E isso, a gente recebeu prêmios no Japão também, na Alemanha e tudo mais. E tem o apoio da FINEP e da FAPEC. Como resultado do trabalho desse robô, nós conseguimos reduzir em até 80% a burocracia assistencial. Esse tempo que a gente perde, que a equipe assistencial perde, coletando dados clínicos, a gente reduz drasticamente isso. Por quê? Porque o robô faz com que o software seja dinâmico, ele muda a cada momento para endereçar a necessidade do corpo clínico para aquela fase. Resumindo, um exemplo hipotético aqui, terceira consulta do primeiro trimestre de gestação, vai ter um formulário específico para a terceira consulta do primeiro trimestre de gestação, perguntando exatamente o que é necessário. E quais são os diferenciais, então, portanto, desse robô? O que ele gera de diferente? Primeiro ponto, ele permite que vocês cadastrem os fluxos. Então, a gente tem várias técnicas de inteligência artificial aqui por trás, mas a definição da linha de cuidado são vocês que definem. Vocês, lideranças da área de saúde, que vão definir dentro da Mindfy. E uma vez que esse fluxograma ele é definido, aí a gente consegue entregar para o robô, para a Mind, e a Mind codifica tudo automaticamente. O que eu estou dizendo então? Que nós temos uma ferramenta que pacientes, gestores e os próprios profissionais da saúde acessam. Essa ferramenta é conectada a um robô. E esse robô ele faz tudo, todos os procedimentos burocráticos automaticamente. O que eu estou chamando de burocracia? Agendar um retorno de consulta, enviar para o paciente as orientações sobre como lidar com a situação que ele está vivendo, as prescrições que foram necessárias já podem ser automatizadas, as orientações que ele vai receber, hipóteses diagnósticas que eventualmente não sejam tão óbvias, o software tem a capacidade de ofertar essa hipótese para o corpo clínico e, além disso, alertar em caso de falha de coleta de dados, porque acontece muito. A gente tem um jargão na área de tecnologia que é garbage in, garbage out.
Se a gente tem dados ruins, a gente não adianta usar nada para gestão, a gente vai ter um resultado muito ruim. Então a Mindy, que é o nosso robô, ajuda a qualificar o dado. Ele vai avisar o corpo clínico se estiver faltando algum dado e se aquele dado estiver incoerente no contexto que ele está sendo utilizado. Aí foi. Dentro dessas automações, eu faço um destaque para a comunicação. Para que o cuidado seja coordenado, ou seja, continuado, a gente não recomeça o tratamento a todo minuto, é necessário que todas as partes saibam o que precisa ser feito no momento correto. Então, dentro daquele fluxo assistencial, eu faço o desafio a vocês de não só pensarem na parte clínica, mas pensarem, quando o paciente for diagnosticado, o que eu coloco naquele fluxo para comunicar com o paciente? É isso que a gente faz. Então, depois de um diagnóstico complicado de um AVC, qual é a mensagem que eu dou no outro dia para esse paciente, para ele se sentir acolhido? A gente planeja tudo isso e ele recebe essa mensagem, contextualizada na realidade do seu tratamento. Ou seja, não é uma mensagem genérica, entenda o que é AVC. Não, o seu AVC é do tipo XPTO e você vai ser tratado dessa forma e desse formato. Então, isso é muito bom. E essas comunicações não se limitam, pessoal, aos pacientes. Ela integra também o corpo clínico como um todo. Próximo aí. Outro ponto importante é que a gente trabalha com gestão populacional por linhas de cuidado. Uma vez definido todo o fluxograma, toda a linha de cuidado com o fluxograma, a gente separa os pacientes em grupos. O primeiro atende o pré-diagnóstico, o diagnóstico, início de tratamento, e a gente consegue fazer uma gestão automatizada da população que está submetida àquela linha de cuidado. Essa tela, ela representa isso. Então, todas as vezes que o paciente sai da primeira consulta, ele automaticamente é tirado da primeira raia e passa para a segunda, ele vai caminhando na linha de cuidado. Então, isso permite uma gestão efetiva do protocolo. E com isso, a gente consegue naturalmente reduzir drasticamente custos. Haja vista que a gente não vai recomeçar o tratamento, não vai acontecer nada disso. A gente vai ter gerência. E todo o processo é automatizado. Quando o paciente cai numa raia dessa, eu já posso automatizar as comunicações, como eu mencionei. E naturalmente, a comunicação não funciona em 100% das vezes, né? Então, vai ter casos que o paciente não vai abrir o WhatsApp, por exemplo. E aí a gente vai ter que acionar uma equipe de enfermagem, se for o caso de uma emergência e precisar ligar. Nessa questão de usabilidade, é importante deixar claro que a gente tem como principal requisito isso, a usabilidade. Tem que ser fácil. A gente não quer... Por que a Apple ficou famosa? Pela usabilidade. Foi a usabilidade que ela trouxe para os seus produtos que fez com que ela tivesse uma penetração de mercado grande. A gente se inspirou nisso. Então, a gente não quer que vocês usem um software porque é o que tem, mas sim porque é o que te entrega a melhor usabilidade. Aqui é um exemplo onde do lado esquerdo a gente está apresentando vários indicadores de atendimento daquele paciente. Outro ponto, todos os dados são coletados, todos não, 99% dos dados são coletados de uma forma estruturada, baseado em cliques. E por que isso é importante? Porque a gente, coletando dados estruturados, a gente viabiliza a automação. Aí eu já ouvi várias vezes as pessoas falando assim, não, mas o texto é mais rápido, você vai me tomar mais tempo. Não é verdade. Lembra aquele número que eu citei no início? 80% de redução de tempo de atendimento foi caso que a gente mediu de clientes nossos, de médicos que utilizavam soluções tradicionais muito pautadas em texto e passaram a utilizar a Mindfy. Vou trazer o número. Era 25 minutos com burocracia, a gente reduziu para 5 minutos com burocracia. O que eu chamo de burocracia? Registrar dado, fazer prescrição, coisas burocráticas de verdade. E com dado estruturado tem indicador. Esses indicadores que foram mostrados que são importantes, a gente automatiza esse processo. Se você tem toda a parte clínica resolvida, ou seja, os médicos estão gerando dados, os enfermeiros gerando dados, os pacientes gerando dados, eles são todos postos automaticamente num dashboard para fazer uma gestão efetiva. Próximo slide, por favor. E o melhor, você não precisa jogar fora um prontuário que já existe na sua instituição. Então, você já tem lá um prontuário, a gente se integra a esse prontuário. Então, a Mindfy, ela gera aquele formulário que eu acabei de mostrar anteriormente, que é uma tela de coleta de dados, e você pode plugar essa tela em qualquer prontuário eletrônico. Então, a gente consegue entregar uma linha de cuidado sistematizada, totalmente informatizada, que você pode plugar em qualquer prontuário. E o paciente, como é que fica nessa brincadeira? O paciente tem acesso a uma ferramenta completa. Ele tem condições de fazer o seu cadastro rapidamente, ele tem condições de aceitar os contratos de serviço de saúde, inclusive contratos de Lei Geral de Proteção de Dados,
e contratos até de pesquisas clínicas. Esse software está sendo utilizado bastante, inclusive até agora no México também, para pesquisas clínicas. O prontuário eletrônico, ele fica à disposição do paciente. O interessante é que os dados do prontuário eletrônico são gerados de uma forma automática. Então, não é um texto que vocês vão gerando. O texto é gerado pela nossa inteligência artificial a partir dos dados estruturados. O paciente recebe orientações também. Os questionários, ele pode preencher inúmeros questionários que são integrados às linhas de cuidado. Ou seja, uma ação que ele coleta dado aqui, a gente pode gerar um laudo para ele explicar, faça uma consulta, já faz o agendamento e conecta com o serviço de telemedicina. Repito, a questão da notificação. É importantíssimo que todos estejam bem comunicados e isso está atrelado ao nosso sistema. Exemplos práticos, né, na neurocardiologia, e o que eu faço, aproveito esse momento para fazer um agradecimento à doutora Sheila, que a gente está fazendo junto um mega projeto que envolve o Hearts, com financiamento da FINEP, inclusive, e a gente está criando uma mega estrutura para ajudar o sistema público de saúde na atenção primária. E começa assim, isso aqui é um serviço de screening, por exemplo, que é feito pelo paciente. O paciente entra num site, isso aqui é o site, mas funciona no celular também, como eu mostrei, e ele começa a preencher os questionários. E o interessante é que a próxima pergunta, ela vai aparecendo assim, um atrás do outro, porque elas são todas condicionais. Tem milhares de regras que podem ser processadas e fazer com que a próxima pergunta seja do jeito X ou do Y. Então, como eu mencionei, o formulário vai se adaptando às necessidades. E uma vez que o paciente termina de preencher esse questionário e ele chega lá, por exemplo, no hospital, ele pode participar de algum programa qualquer e os dados são importados automaticamente. E a gente faz toda uma gestão da validade desse dado. Que dado pode ser importado e por quanto tempo que eu posso reutilizar um dado desse. Isso depende de qual é a situação do paciente. O paciente de UTI, eu tenho que medir a massa corpórea eventualmente todo dia, mas se é um atendimento ordinário, às vezes eu vou usar a massa corpórea que foi medida ontem. Então isso a gente consegue fazer automaticamente. Aqui é um exemplo de ambulatório cardiovascular do Hearts. Então a gente automatizou o processo do Hearts. Aqui é a versão 1.0, vai melhorar ainda muito, mas ele já permite toda a coleta estruturada de dados sendo feita. E isso foi gerado por um robô. Eu reforço esse ponto, porque ao invés de ter programadores caríssimos, equipes caríssimas para fazer isso a gente faz rapidamente com o auxílio de um robô. Então, a gente consegue com isso integrar várias linhas de cuidado, a linha de cardiologia, com a de neurologia, com a de diabetes, no mesmo ecossistema de protocolos automaticamente. E aqui eu trago o PROMS, né? E eu trouxe aqui um fluxograma só para uma linha de cuidado ali, que é de insuficiência cardíaca, só para demonstrar que se a gente tiver a criatividade de encaixar na linha de cuidado os pontos de contato com o paciente, como as informações que o paciente lançar vão ser retroalimentadas no sistema, isso vai acontecer. O que eu quero dizer com isso? Que tudo, se a paciente falar que não melhorou ou que está melhor, isso volta com informação útil para revisão do sistema, revisão do modus operandi do hospital que contratou a solução, que está utilizando a solução. Bom, considerações finais, então, é o seguinte: a Amplify, pessoal, reforço, gera uma experiência única. Esse é o nosso objetivo, tem que gerar. A gente tem aquela premissa, a gente não quer nem dar treinamento para os nossos usuários, eles têm que usar sozinho, porque se não conseguem é porque a tecnologia não está boa. E a gente tem conseguido isso. Então, isso é muito importante. E se a experiência é positiva, a gente estimula a coleta qualificada de dados clínicos do mundo real. E com esses dados, aí dá para fazer muita coisa que hoje é hipótese, a gente já está transformando em realidade, já que agora a gente está conseguindo estimular as equipes a gerarem dados de qualidade. Então, o que a gente quer no final do dia? Que vocês ganhem tempo de verdade e ainda recebam apoio a tomar decisão com dicas baseadas nos guidelines que foram apresentados aqui. Então não é uma IA milagrosa que vai te dar a dica. A gente vai simplesmente cruzar os dados com os guidelines que já estão cadastrados na ferramenta por vocês, lideranças da área de saúde, e então isso vai ajudar os profissionais lá na ponta a tomar as melhores decisões. E naturalmente o paciente vai se sentir também muito mais acolhido. Eu agradeço mais uma vez a essa plateia enorme, a você, doutora Sheila, a todo mundo pelo evento, e muito obrigado.